Vamos começar com mais uma videoaula sobre discopatia degenerativa da coluna cervical. As manifestações clínicas mais comuns são dor cervical, a radiculopatia associada à cervicobraquialgia, perda de força muscular ou perda de sensibilidade e atrofia muscular nos casos mais avançados de compressão neurológica. Então, a dor cervical ela pode abranger todos os dermátomos da coluna cervical, de C2 até C7. E geralmente os mais comuns são o C4, C5, C5, C6. Então são nessa região aqui, na região do pescoço e principalmente aqui na base da cabeça, na região nucal. E pode ocorrer também dor de origem cervical na região escapular e interescapular, sendo muito frequente também dor irradiada para o ombro, que muitas vezes confunde os médicos que não são especialistas na área, achando que pode ser problema de ombro ou problema na região dorsal. A radiculopatia e a cervicobraquialgia são decorrentes de compressões das protrusões discais na região da coluna cervical que comprimem a emergência do nervo que vem para o membro superior. Então, a cervicobraquialgia é decorrente de compressão do nervo que emerge no forame intervertebral da coluna cervical e segue o trajeto do membro superior. A perda de força é muito comum, principalmente nos membros superiores, podendo também ser associado à perda de sensibilidade na região do membro superior ou desestesias, são sensações de formigamento, sensações de perda de sensibilidade, hipoestesia. E nos casos bem mais raros, quando já está bem avançada a discopatia, acontece a atrofia muscular por lesão já completa do nervo que emerge da coluna cervical. Falando ainda do diagnóstico clínico, a gente pode também topografar a lesão de acordo com o dermátomo que o paciente refere. Então aqui, por exemplo, uma hérnia C5, C6 vai pegar a emergência do nervo que no dermátomo C5, C6 vai ter a alteração sensitiva ou trajeto de dor neste dermátomo correspondente, facilitando assim o diagnóstico clínico e a correspondência depois com a imagem de ressonância e raio-x. O maior problema na doença degenerativa da coluna cervical é a medula nervosa que passa dentro do canal vertebral da coluna cervical. E a medula nervosa, faz parte do sistema nervoso central. E qualquer tipo de compressão é pouco tolerada. Então, pequenas compressões na medula, em qualquer parte dela, podem causar uma doença chamada mielopatia espondilótica, ou seja, é uma perda de função medular por conta de compressão crônica. Aqui um exemplo, o paciente tem duas protrusões grandes decorrentes de discopatia degenerativa que causaram compressão e lesão de medula. Esse pequeno sinal é uma lesão de medula. E a partir desse ponto para baixo, começa a ter perda de função. O paciente pode parar de andar e ter problema esfíncter urinário. No raio-x a gente vê essas alterações, achatamento discal, formação de osteófito, tanto na frente como atrás. O problema dos osteófitos atrás são esses osteófitos e essas protrusões que se calcificam, que comprimem a medula e os nervos que emergem da coluna. E a ressonância é o diagnóstico de imagem que mais nos dá informação. Aqui a gente pode observar diversos segmentos que estão alterados. A gente vê pelo achatamento discal, alteração de Modic, que é esse processo inflamatório ao redor dos platôs vertebrais, as protrusões posteriores e principalmente a deformidade. A gente pode observar aqui que a coluna, muitas vezes, ela perde aquela lordose normal e começa a ter uma curvatura ao contrário, ela se inverte. Nesse caso que está cifótico. E nesses casos é imprescindível o diagnóstico e o tratamento para evitar a compressão de medula nesse segmento. E o tratamento basicamente é o conservador e o cirúrgico. O tratamento conservador é com fisioterapia, medicamentos e infiltrações nos casos mais graves de dor. No tratamento cirúrgico,
a gente indica tratamento cirúrgico quando falha do tratamento clínico por dor crônica, mais de 6 meses até 1 ano, ou por aparecimento de sintomas neurológicos já graves, como perda de força nos membros superiores, alterações de reflexo, e principalmente nos casos já que apresentam o diagnóstico clínico já com sinais de mielopatia. Nesses casos, é imprescindível o tratamento cirúrgico para descomprimir a medula e manter a curvatura e anatomia fisiológica da coluna cervical. Obrigado pela atenção.